Mas esse terceiro ponto aqui é um terceiro ponto bem interessante, quando a gente olha para como que uma comunicação e um diálogo poderia ser bem direcionado, né, e efetivo. Então, vamos lá, compartilhar com vocês. As 4 etapas de comunicação, ela se dá pelas etapas de saber observar bem, identificar os nossos sentimentos nessa comunicação, identificar as nossas necessidades e saber fazer pedidos. Então, uma boa comunicação costuma passar por essas 4 etapas, né? Pelo menos de maneira inconsciente. Observar a situação, sentimentos, necessidades e pedidos. Vou passar aqui brevemente sobre cada uma delas, mas é legal para vocês se aprofundarem depois também. A primeira etapa é a observação. O que a observação diz? Né? A observação é o básico, é o início. É tudo aquilo que a gente está dentro de um diálogo, dentro de uma discussão, é tudo que a gente pode fotografar, filmar. É o fato que aconteceu. Então, é observar os fatos e as ações que estão acontecendo, sem julgamento. Então, eu vi ali no chat que alguém falou, se eu não me engano, foi o Alfredo ou o Alberto, já passou aqui para mim no chat, mas falou sobre pré-julgamentos. Então, muitas vezes, a gente tem conflito na nossa comunicação porque a gente julga, né? A gente coloca a nossa opinião em algumas situações. São importantes, né? Nossas opiniões são extremamente importantes, mas a gente tem que tomar cuidado quando elas vêm para causar conflito. Então, por isso que é importante observar as ações de maneira concreta. Então, a pergunta-chave para essa situação é: o que aconteceu exatamente ali naquele contexto, naquela situação? Então, dentro de um escritório, o que aconteceu exatamente ali? Dentro de um canteiro, o que aconteceu exatamente ali? Né? Dentro de, enfim, uma conversa, o que aconteceu exatamente ali? E quais são os fatos que têm relação com essa situação? Para a gente ter bem claro. Essa observação. Então, a gente sempre começa por aí. Segundo ponto são os sentimentos. Então, uma coisa aconteceu, uma situação aconteceu, e isso vai me gerar um sentimento, certo? Então, como que eu tô me sentindo em relação àquilo que eu tô observando, aquela situação? Então, é sempre importante a gente entender quais são os nossos sentimentos, né? E um desafio dessa etapa aqui é que a gente não conhece sobre sentimentos. Quando a gente fala oi, tudo bem, a gente só fala tudo bem. A gente não consegue realmente expressar quais são os nossos sentimentos, né? A gente não consegue falar mais de 15 sentimentos que existem, 10 sentimentos que existem, é muito difícil. E por isso que se a gente não entende os nossos sentimentos, acaba que eles podem tomar vida ali na discussão e realmente criar esses sentimentos ruins durante conflitos. Pergunta-chave para esse momento aqui. Então, observei, me gerou um sentimento, e aí eu pergunto: o que você sentiu ou sente diante dessa situação? Então, em um momento que você está com um relacionamento chato ou difícil com o seu chefe e a sua chefe, pode ser que tenha acontecido alguma coisa, você sentiu algo ruim sobre isso, mas você não sabe exatamente o que. Né? É importante você saber sentir saber o que você sentiu para entender como se expressar. Terceiro ponto aqui. Então, a gente falou observar, entender os sentimentos que geraram, né, a partir dessa observação. Terceiro ponto, necessidades. Quais foram as necessidades que surgiram a partir desses sentimentos, né? Então, busque entender as necessidades que você tem. Então, dentro de uma situação que eu estou em uma situação chata com o meu chefe, a minha chefe, um colega de trabalho, o que eu preciso? Qual que é a minha necessidade dentro desse relacionamento? É importante a gente saber. E aí vem a pergunta-chave. Do que você precisa? Quais são as suas necessidades que não foram atendidas, né? Então, aqui é aquilo que a gente comentou um pouco no início dessa conversa, de que muitas vezes a gente se exalta, a gente aumenta tom de voz, ou até mesmo a gente para de conversar com aquela pessoa, porque existem necessidades nossas, né? Eu queria que aquela pessoa fizesse isso, eu quero que eu me sinta melhor nesse sentido. Então, enfim, existem várias necessidades que não estão sendo atendidas porque você não está conseguindo se expressar.
É importante saber expressar suas necessidades, mas primeiro você precisa saber identificá-las, né? Então, observar, entender os seus sentimentos, entender suas necessidades. Terceiro ponto. O quarto ponto é pedido. Então, esse quarto ponto é realmente o que você quer pedir daquela pessoa, né? Como que você pode tornar esse pedido específico para a comunicação realmente acontecer? E o que acontece aqui? Então, trazendo o exemplo de uma dificuldade de relacionamento com um colega de trabalho. Muitas vezes a gente não sabe fazer pedidos e por isso a gente só tem um sentimento ruim, né? Uma situação chata com alguém, porque eu não consegui pedir para aquela pessoa para que as coisas se resolvessem, né? Então, é importante tomar esse cuidado também de saber fazer pedidos. Então, aqui tem algumas perguntas direcionadoras, né? Dá para tornar esse pedido mais específico? Outras formas de atender esse pedido também? Enfim. Então, só retomando aqui. Esse ponto aqui das 4 etapas de comunicação é um ponto bastante profundo, se a gente realmente for falar sobre esse assunto. Mas aqui, de maneira bem breve para vocês, para a gente começar a entender essa questão de comunicação. Então, primeiro, observar, depois, entender os sentimentos que vêm da observação, entender as necessidades, as suas necessidades, e entender os pedidos que precisam ser feitos, certo? Essas 4 etapas.